Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito, muito você, a sua casa, a sua família, que vocês sejam em tudo altamente abençoados. Altamente favorecidos e honrados para a glória do Senhor. Ó, a terra abriu a boca e os engoliu, juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens que serviram como sinal de advertência. Então a terra abriu a boca e os engoliu, juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens que serviram como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Eu fico impressionada. Porque Corá é sinônimo de rebelião, de contaminação, de tudo que a gente deve, assim, fugir. Se afasta. Ele falou demais, ele se rebelou, ele contaminou pessoas, ele foi contra Deus e contra Moisés, porque na verdade quando ele foi contra Moisés, ele estava indo contra Deus. Ele fez tudo que a Bíblia diz não faça. Tudo que a Bíblia diz não faça. Então, você encontra sobre Corá a história aqui no Velho Testamento, você vê ele sendo citado como, esse é um padrão que você não pode querer para a sua vida. Rejeita esse arquétipo. Não aceite isso aqui não, porque isso aqui é problema. Enfim, Corá como eu li aqui, que serviram como sinal de advertência. O que aconteceu foi um sinal de advertência para mim, para você, para todo mundo. Não só para eles lá. Porque depois Paulo fala que tudo que foi escrito para nos ensinar a advertir. Quer dizer, leia lá e presta atenção, não ignora aquilo lá não, porque Deus é o mesmo. Deus não mudou. Eu ainda li ontem, mas vou ler novamente, porque, isso é sério. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Querendo mostrar de forma bem clara, claríssima, a natureza imutável. Na Almeida diz imutabilidade do seu conselho, a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento, natureza imutável. Enfim, Deus não muda. Ele é o mesmo. Então, o que Corá fez lá causou um dano danado. Quando pessoas seguem o mesmo exemplo, absorvem o espírito de Corá, elas vão se meter em problemas.
E nós lemos isso claramente. Judas falou sobre isso. Nós vemos isso claramente. Agora, eu fico também encantada, impressionada com o nosso Deus, o quanto Ele é especialista em transformar maldição em bênção, o mal em bem. Como o Senhor pode pegar de uma coisa tão ruim e fazer algo tão bom? Observe que a descendência de Corá, contudo, não desapareceu. E não desapareceu mesmo, que está presente até hoje. Porque os Salmos, olha aqui, os Salmos 42 e a 40, 42 a 49, 42 a 49, 84 e 85, 87 e 88 são salmos dos filhos de Corá. De onde menos se espera, pode vir algo tão grandioso, tão maravilhoso, edificante, transformador. Da morte o Senhor tira a vida. Eu fico fascinada. A primeira vez que quando o Senhor me deu esse entendimento, me mostrou, me levou para essas escrituras, gente, eu me emocionei tanto, eu chorei tanto, porque isso dá tanta esperança. Quem pensaria que os filhos de Corá, o símbolo do que é ruim, da rebelião, sabe, a representação de tudo que você tem que rejeitar para a sua vida, Deus tiraria algo tão bom e faria algo tão bom, porque os descendentes dele amaram a Deus, se voltaram para Deus, eles quiseram, né? Eles desejaram Deus, eles tiveram prazer no Senhor de tal forma que eles fizeram salmos que o Espírito Santo quis registrar tudo, estão aqui. Você abre a palavra, você encontra esses salmos que edificam, que nos levantam, consolam, salmos que curam, que consolam nosso coração, que nos dão esperança, porque só de você abrir e saber que é de um descendente de Corá, você pensa assim, meu Deus, que coisa incrível! E eu que estou lidando com gente há muitos anos, eu vejo Deus fazer cada coisa de onde a gente nunca pensou, imaginou. Deus levanta coisas assim, incríveis, pessoas que vieram da lama, da destruição, foram tiradas de lares onde a promiscuidade, a imoralidade, a criminalidade reinavam. E essas pessoas foram fazendo algo, Deus pega, chama, elas dão ouvidos e elas se tornam fontes de vida, instrumentos nas mãos de Deus. Eu tenho vários, eu tenho tantos dentro da igreja. Pessoas que foram tiradas assim, algumas literalmente, eu estou dizendo literalmente, do lixo, né? Porque eu sempre lembro da história que está aí no canal, no Destinos Curados, do Diego, por exemplo. O Diego trabalhava no lixão. E com uma história, assim, o histórico dele, de onde ele foi tirado,
a trajetória, era para não estar nem vivo mais. Não era para estar vivo. Aí você olha a vida da pessoa, né, ter construído a vida que ele construiu e tem construído, a família, vindo de uma situação tão sem alicerce, sem estrutura como ele veio, a história dele está aí, né? O caso do pai dele, que cometeu um crime gravíssimo e foi preso, e aí a comunidade se virou contra eles e derrubaram a casa deles, queimaram tudo, eles saíram fugidos, tiveram que se esconder, e eles eram inocentes, criancinhas. Ele, os irmãozinhos e a mãe tiveram que ficar muito tempo escondidos. Uma perseguição implacável de todos os lados. Então ele cresceu assim, com traumas, com revolta, com amargura, porque ele foi violentado, e todas as vezes que o abusador ia violentá-lo, usava essa expressão: seu pai fez isso e agora você merece passar por isso. E ele pequenininho, 7, 8 anos, sendo abusado, e o abusador falando isso. Seu pai fez isso, então você merece passar por isso. Então você olha a história da pessoa e é Deus. Como não acreditar na existência, na grandeza, no amor de Deus? E eu estou citando o exemplo dele, né? Porque quando a gente fala, e o salmista fala que o Senhor tira a pessoa do lixo, eu lembro do Diego, que literalmente ele foi tirado do lixo. Porque era onde ele trabalhava e tirava, inclusive, coisas que ele levava para viver. E eu tenho outras histórias. O Alexandre, o pastor que está em Araçatuba, ele perdeu os pais e ele foi criado por um tio que tinha um prostíbulo. Ele foi criado num prostíbulo, se drogando. Por fim, ele chegou num ponto de se viciar. Quando ele chegou, que o Senhor o livrou, ele já estava viciado em crack. Tanto que ele teve que passar por um tratamento seríssimo, porque você sabe que o crack, ele destrói com a pessoa, destrói com os dentes da pessoa. E os dentes dele, ele perdeu todos. Então você vê, foi uma destruição. Daí você olha para ele, você não acredita que ele veio desse lamaçal, desse fundo, assim, de poço, de decadência. Você não acredita que hoje está ajudando pessoas, casou com a Thelma, casou muito bem, uma moça linda, né, uma fofura de pessoa. E, sabe, você olha e pensa assim, meu Deus, olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz na vida de uma pessoa que depende dele. Dele. Então, que decide olhar para ele, que se refugia nele, que corre para ele. Porque foi o que aconteceu com essas pessoas. Elas não tinham saída, elas estavam condenadas. Condenadas pela situação, pela sociedade, né? Como que elas eram vistas? Como pessoas sem esperança, né? O Diego conta que eles eram vistos assim, como gente sem futuro, né? O Alexandre também conta, o testemunho dele está no canal, que ele era visto como alguém totalmente sem futuro. E aí, quando ele se tornou usuário, porque ele traficava, e aí ele passou a ser o consumidor do crack, né?
ele era uma pessoa condenada, ninguém queria ele por perto, ele era rejeitado, todo mundo batia a porta na cara dele, porque ele era sinônimo de problema. Sinônimo de problema. Então ninguém queria ele por perto. Ele era problema. Não quero ele por perto. Ou seja, uma pessoa condenada já, todo mundo já tinha condenado. Não quero. Isso aí é caso perdido. Não adianta lidar com isso aí. Mas Deus, quando a pessoa abre o coração para Deus, toda vez que eu vejo a Tamires cantando, como faz bem para os meus ouvidos, para a minha alma. E eu me lembro que a mãe dela, drogada, levava ela para os forrós, para as baladas, bebê, pequenininha. Mas a mãe tentou abortá-la. Fez de tudo para abortá-la. De tudo. E aí eu vejo a Eliana, uma mulher de Deus. Deus restaurou de tal maneira que trouxe para o Senhor. Se casou com o Benito, um casal que vive para o reino, amando as pessoas. Um casal que é apaixonado pelas pessoas e que nos deu, a Eliana nos deu a Tamires. Mas sem visão nenhuma, cheia de drogas, dominada pela droga. Ela fez de tudo para abortar. Mas Deus não permitiu. E está aí a moça cumprindo com o propósito dela e edificando corações. Quantos testemunhos que eu recebo de gente que estava assim doente, a alma estava arrebentada, colocou no nosso canal e começou, sabe, a ouvir a Tamires cantando. A pessoa foi curada. Foi curada, a alma foi curada, o espírito foi renovado. Gente que foi curada fisicamente só com o louvor dela. Isso é forte demais. É muito forte. Levanta e creia que da morte Deus tira a vida. Ele é especialista em transformar a maldição em bênção. Está aqui os salmos dos descendentes dos filhos de Corá. Os salmos dos filhos de Corá, dos descendentes de Corá. Que ficou para mostrar o que Deus pode fazer. Às vezes você olha uma situação perdida, condenada, porque essa pessoa vem de uma descendência de gente fracassada, que foi derrotada pelo mal, pela bebida, pela droga, pela a imoralidade. Mas Deus vai lá e pega aquela pessoa e transforma num instrumento de bênção. Num instrumento de bênção. E é o que Deus está falando aqui, ó. Você pode abrir a sua Bíblia agora, ó. Nos Salmos 42 até o 49, são dos filhos de Corá. De um homem terrível, de um homem mau, de um homem que contaminou, e porque pessoas ouviram este homem, morreram. Ele levou à morte um homem que o legado que ele deixou foi de morte. Mas Deus tirou vida. Meu Deus. Os Salmos 42 a 49. Vai lá, abra a sua Bíblia e se edifique.
foram feitos pelos descendentes do Corá, do homem que deixou como legado a morte, o exemplo do que você não deve fazer nunca. Os Salmos 84, 85, 87, 88 são dos filhos de Corá. É lindo. O nosso Deus é surpreendente. E ele mudou? Não, ele não mudou. Ele continua o mesmo. Então, se você acreditar, você pode ter vindo assim de gerações, de uma descendência assim, você ser descendente de pessoas que só fizeram escolhas ruins. Hoje você pode estar num lugar assim terrível. Mas se você crer, Deus tira você daí. Deus restaura a sua vida. Como disse o salmista, ele tira a pessoa do lixo. No cântico de Ana, ele tira do pó, do esterco. Ele coloca entre os príncipes. Essas pessoas estão assentadas entre os príncipes. Elas estão num lugar de honra. Elas são conhecidas. E são conhecidas pelo quê? Por servirem o Senhor e cumprirem com o propósito que o Senhor determinou para elas. Elas estão fazendo algo lindo com a vida delas. Elas estão ajudando pessoas, edificando pessoas, construindo pessoas. Elas decidiram ser levantadoras de pessoas. Elas estão levantando pessoas. Estão levantando vidas. Vidas. Gente, são tantas histórias. Tantas histórias. O Cauê, o pai dele mandava ele comprar drogas. Ele menininho, ele que ia comprar drogas para o pai usar. Era para ele ter se tornado o quê? Não, ele não se tornou um drogado. Está lá. Construiu uma família linda, casou com a Leandra, tem o Caleb, a Radassa, e você olha, está lá fazendo a obra de Deus. Então, sabe, é que eu não vou lembrar de todas as histórias, mas são tantas, lindas, edificantes, para dar esperança. O Senhor está aqui enchendo você de esperança, enchendo a sua alma de vida. Ele está dizendo: eu sou especialista em transformar a maldição em bênção, mal em bem. Da morte eu tiro vida. De onde ninguém espera, eu levanto algo grande. Quando ninguém mais imagina, já desistiu, eu vou lá e eu faço algo grande. Eu estou acostumada a ver Deus pegar aquele pequeno, insignificante, que ninguém espera nada, que todo mundo já, rejeitou, desprezou. E o Senhor levanta. E quando Ele levanta, está levantado. Quando Ele exalta, está exaltado. Quando Deus levanta uma pessoa, o José, quem poderia imaginar que o escravo, estrangeiro, escravo, presidiário e ainda preso com acusação de violência sexual, ia se tornar o homem abaixo do faraó mais importante da nação? E a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Quem poderia imaginar que o menino franzino, que nem o pai lembrou dele, ia se tornar o maior rei de todos os tempos, Davi? Deus não mudou. Eu não sei qual é a sua situação, mas Deus,
Ele está dizendo que Ele pega o pequeno, o insignificante, aquele que ninguém dá nada. E Ele levanta aqui, ó. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Não desapareceu. Ninguém pôde desaparecer com a descendência de Corá, porque Deus não deixou. E não desapareceu por quê? Porque Deus, Ele faz algo grande. Ele tira a vida de onde ninguém espera. E nunca vão desaparecer, porque esses salmos, toda vez que você abrir a Bíblia, você vai encontrá-los e vai se edificar. Então, eu não sei qual é a sua situação, de onde você vem, o que disseram para você, mas eu sei de uma coisa. Deus tem algo grande com você, uma obra incrível, e Ele está aqui motivando você a crer. Creia, dê lugar ao trabalhar de Deus. Se volta para Ele, dependa dEle. E Deus vai transformar a sua vida. Levanta. Levanta. Porque você não viu nada. Deus tem algo sobrenatural para fazer na sua vida. E Ele vai fazer. Apenas se volta para Ele e se abra. E Deus vai poder realizar a obra dEle na sua vida, como fez na vida dos filhos de Corá e na vida de tantos. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que essa palavra tenha inundado os corações, vestido o teu povo em todo lugar, e que eu deixe pessoas cheias de esperança, renovadas e decididas a se voltarem para o Senhor completamente, porque tem algo grande esperando por elas. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, e tomo posse, Senhor, de vida, de bênção, de renovo, de levantadores de vidas. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo um vinho novo nas finanças desses fiéis. E onde esse programa estiver chegando, que esperança tenha tomado conta dos corações, força, vida, renovo. Que neste momento, Senhor, eu possa deixar pessoas sorrindo para o futuro, cheias de força, de graça, de esperança, crendo que é possível e que elas nem começaram a viver ainda. O melhor ainda está por vir. Peça a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje Casa Firme, aquele trabalho incrível que você não pode perder, deve aproveitar. 25 horas de oração, orações e clamores sem cessar. Esteja entre nós, venha buscar a Deus, aproveita essa porta aberta, usa bem a sua vida, glorifique o nome do Senhor. Esteja entre nós. E se o Senhor não voltar, eu vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Deus não nos pede para apenas acreditar, mas para viver plenamente essa fé em cada momento. Despertos ou adormecidos, enfrentando cada desafio com a certeza de que fomos criados para vencer.